Muito boa tarde. Retornamos com o nosso programa Trabalhador em Foco do Departamento Jurídico da FEBERGS. Hoje, na companhia da doutora Ariane e do doutor Emerson. Temperatura amena na capital das Missões, sol, depois de alguns dias de chuva e temporal, mas hoje uma temperatura bem agradável. E a doutora Ariane trouxe para o debate hoje um tema interessante. Aposentadoria híbrida. E o que é a aposentadoria híbrida, doutora? Isso é uma expressão que não se ouvia falar até pouco tempo. Só em 2008 que foi criada a lei da aposentadoria híbrida, que é também chamada de aposentadoria mista, que consiste em pegar o tempo trabalhado na atividade rural e na atividade urbana e somar os dois para ter um período aquisitivo para a concessão da aposentadoria. Mas isso na seara do regime geral da Previdência. Exatamente, os segurados INSS. Isso, o regime próprio da Previdência não se encaixa. Não se encaixa, só no RGPS, né, Regime Geral da Previdência Social. Por que não se encaixa no regime próprio da Previdência? Diga. Na verdade, só é o perfil do regime geral. É para quem é segurado realmente do INSS, não do RPPS que se fala, né? Isso. E o que é as condições para a aposentadoria híbrida? Quem teria direito? Isso. Os requisitos? Bom, para os homens, antes, daí sempre tem a questão que a gente coloca de antes da reforma da Previdência e posterior à reforma da Previdência. A emenda constitucional. Então, até dia 12 de novembro de 2019, para os homens que têm 65 anos e 180 meses de contribuição e preencher esses requisitos, tem direito de se aposentar. E para as mulheres que têm 60 anos e 180 meses de contribuição, tem o direito adquirido. Então, independente de ter alcançado o requisito antes, como alcançou antes, dia 12 do 11, pode requerer posterior. Não precisa... Não precisaria ter encaminhado na época. Na época, exatamente. Independente da data. Se preencher o requisito até dia 12 de novembro de 2019, pode fazer o encaminhamento da aposentadoria. Tá. Doutora, só para nós clarear, então, homens, que a senhora falou a idade... Seria 65 anos os homens e 180 meses de contribuição. E a mulher seria 60 anos e 180 meses de contribuição. Tá, mas e aonde entra essa parte rural aí? A rural é que, na verdade, não importa o tempo. Digamos, você trabalhou 2 anos na zona rural e o resto na urbana. Daí pode utilizar aqueles 2 anos na rural para atingir os requisitos da aposentadoria. Mas esse período na rural conta o tempo, então? Sim, vai contar o tempo. Aí tem os documentos necessários para comprovar a atividade rural. Aí pode demonstrar no processo administrativo para querer. Mas depois da emenda constitucional, ainda há possibilidade de que alguém utilize a aposentadoria híbrida, que tenha completado o tempo depois da emenda? Posterior, ou é só uma modificação? No posterior, agora para os homens é 65 anos, mais 20 anos de contribuição. E para as mulheres é 62 anos, mais 15 anos de contribuição. É como se fosse aposentadoria por idade, mas a diferença é que pode usar o tempo trabalhado na atividade rural também para concessão. Então, na verdade, continua sendo possível utilizar o tempo rural, juntar com o tempo urbano. A diferença para quem implementou antes da emenda é um tempo menor, digamos assim, é isso? Sim. A idade? A idade para a mulher, na verdade, era menor, era 60 anos e agora passou a ser 62. E para o homem que permanece a idade, mas aumentou a contribuição, aumentou em 5 anos. Certo. E o grande problema é que não tem regra de transição. Então, igual na aposentadoria por idade, tem a regra de transição, por tempo de contribuição, por idade, o de 50% por idade, tem também o de 100%, e na aposentadoria híbrida não tem. Mas essa questão da comprovação da atividade rural, doutor Emerson, como que se dá essa comprovação? Como que a pessoa vai comprovar essa atividade rural aí? Principalmente, né, com os blocos, né? Bloco modelo 15, aquele bloco produtor.
também tem a questão da declaração do sindicato. É muito importante a declaração do sindicato, tem que ser homologado pelo INSS. Mas vemos novamente a importância do sindicato, né? Nós vamos e viemos E sempre chegamos para ver que é uma figura institucional importante. E outros documentos que poderiam embasar essa comprovação da atividade rural? da atividade rural, tem notas fiscais, tem, Escolares, tem a declaração escolar, demonstrando religiosas. também até mesmo a certidão de nascimento, que consta lá que os pais eram trabalhadores rurais, quando exerciam regime de economia familiar. E fotos, e também prova testemunhal é possível? prova testemunhal é possível. É que, na verdade, para prova testemunhal tem que ter ao menos um indício, né, de prova material. Daí, Na verdade, não basta só as não testemunhas. basta só as testemunhas. Então tem que ter, por exemplo, um bloco rural, daí mais testemunhas, daí já tem um início de prova material. E quanto tempo é possível juntar da atividade rural? Como assim, quanto tempo? Eu posso juntar vários anos, poucos anos? Como Na funciona? verdade, não tem um tempo mínimo nem máximo de atividade rural. Então, se tiver, vamos pegar, por exemplo, um homem que tem que ter 20 anos de contribuição. Se ele tiver 15 anos de exercício rural e 5 anos de atividade urbana, já conta. Ou se for ao contrário, 15 anos de exercício na atividade urbana, Tá. 5 anos na rural também, não importa qual. Mas aí ele vai ter 65 anos de idade e 20 de contribuição? Isso, E ele se aposenta? sim. Pela aposentadoria híbrida. Tá. 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Ele pode utilizar os dois. É quase a mesma coisa que a aposentadoria por idade, só que a aposentadoria por idade é atividade urbana. Certo. Como que funciona na prática? A pessoa, todo o processo de encaminhamento, vamos pensar assim, a pessoa implementou a idade, aí ela se dirige ao profissional de sua confiança ou ao INSS, como que se dá daí para frente? Tá, vai levar os documentos, no caso, atividade urbana vai levar a carteira de trabalho, pode levar o CNIS, né, que é o extrato do INSS, para verificar os vínculos, levar também guias, se for um contribuinte individual, levar as guias de pagamento da Previdência, e levar a documentação que comprove que exercia atividade rural também, os blocos de nome. E aí isso agenda um horário do INSS, obviamente, mas agora está se dando isso de forma digital, virtual. Agora pode fazer encaminhamento pelo meu INSS ou até mesmo pelo 135 ou de forma presencial. O meu INSS é o portal do INSS. Isso, vai ter uma senha, um login aí, como que funciona? É criar uma senha. Na verdade, quem tem um cadastro no governo federal normalmente já consegue, acessando através do CPF e da senha que colocou, já consegue acessar o meu INSS. Ou muitas vezes o que acontece? A pessoa tem alguma divergência no cadastro, não consegue criar essa senha sozinho. Pode se dirigir ao INSS levando sua identidade, ou se tiver um procurador constituído, a procuração e a identidade também é cópia, e requerendo a senha lá que eles fornecem. Daí depois é trocado, porque aquela senha fica 24 horas, ela expira, é uma senha provisória que eles te fornecem, para ser colocada uma senha de sua preferência. É uma senha transferível, né? Certo. E aí o INSS faz análise. O INSS, após encaminhada a documentação, ele analisa. Às vezes ele pede para juntar mais alguma documentação, que é o cumprimento de exigência, que daí só tem 30 dias para ser fornecida essa documentação. Então, o INSS senão eles não analisam o pedido. Na verdade, o INSS não indefere de imediato. Pode até deferir se tiver tudo completo, mas se não tiver, vai possibilitar que a pessoa complemente a documentação. É isso? Sim, se eles entenderem que está faltando. É igual no caso quando é aposentadoria rural mesmo, que tem a autodeclaração do trabalhador rural, que é uma declaração que tem que ser preenchida, que é do INSS mesmo, na portaria deles ele tem aquela autodeclaração.
Se eles entendem que não está nas conformidades deles, que tem que ter todas as páginas assinadas e tudo preenchido do modo que eles querem, eles intimam para fazer o cumprimento de exigência, aí tem 30 dias para apresentar uma nota. Tá. E se a pessoa não apresentar nos 30 dias? É o pedido indeferido. Certo. E esse pedido pode ser reativado ele mesmo ou eventualmente tem que Tem entrar? que entrar com Começar novamente. do novo. É só se for fazer alguma espécie de recurso. Certo. Não, ou mas uma se já arquivou, justificativa. começa de novo. Sim, tanto que eles colocam ali que se já tiver sido enviada a documentação, porque já aconteceu de pedirem uma documentação que já estava ali, tem um comentáriozinho que fica ali, responda aqui, daí pode fazer lá, ou querer até mesmo um prazo maior, igual até como no quesito de documentação, para comprovar a aposentadoria rural, que comentou, né, dos blocos de produtor, também contrato de arrendamento, contrato de comodato, contrato de parceria. E é sempre muito importante que, quando realizar os contratos, registre em cartório para autenticar, faça Pra autenticação exatamente para realmente comprovar que naquela data começou a exercer atividade rural. Certo. E aí o INSS faz análise, defere ou não e comunica o resultado. Ele comunica o resultado. Eles enviam aquelas cartinhas no endereço, Carta de concessão. né? Exatamente. Ou mesmo o segurado pode ficar acompanhando ali no meu INSS, que quando eles analisarem, fica escrito concluído. Daí quando está em análise, fica em análise. Em exigência, fica Na exigência. verdade, hoje nós chegamos a um ponto tecnológico, digamos assim, do INSS, que assim como os processos judiciais, os processos administrativos podem ser acompanhados pela internet, o andamento deles. Exatamente, até mesmo quando vamos fazer um encaminhamento de algum pedido, eles colocam a opção deseja acompanhar através do e-mail, é fornecido o e-mail, e quando é concluído ou tem alguma alteração, encaminha no e-mail, é avisado que está sendo solicitado alguma coisa ali. Isso é importante porque antigamente as pessoas levavam a documentação lá e não sabiam o andamento. Exatamente. E agora conseguem. Então, aguardo Exatamente. uma comunicação do INSS. E agora, mesmo que minimamente, mas tem aí uma possibilidade de saber o que está acontecendo com o seu pedido, né? Acho que esse é um avanço que o INSS teve que é muito bom. Ou até mesmo ligar no 35 para pedir informação, que agora tudo é possibilitado também ali. Com relação aos blocos da agricultura ou do cupom fiscal, se porventura o titular seja o genitor, tem alguma providência com relação a que são os filhos que também estão buscando esse período que tem dos 12 aos 20 anos, precisa algo diferente, algum documento? Igual o doutor Eduardo comentou, a declaração da escola, que ele mostra na frequência também que os pais eram trabalhadores rurais, demonstrando que era exercido em regime de economia familiar. Na certidão de nascimento também consta que os pais são trabalhadores rurais. Aí se tiver irmãos, então, tem que necessariamente juntar. precisa dar o nome da pessoa que está fazendo o requerimento, digamos, pode ser do genitor e utilizar esse documento junto. Sim. E, na verdade, além desses documentos, obviamente tem cópia dos documentos pessoais da pessoa, né? Da pessoa interessada em receber o benefício. Identidade, CPF, comprovante de endereço. Tem que ser apresentado, até mesmo porque é um requisito deles apresentar documentos pessoais, como identidade. E uma coisa que é interessante, que às vezes pode gerar uma dúvida, é qual atividade tem que ter sido exercida por última? A urbana ou a rural? Essa é uma pergunta interessante. Nesse caso, porque o que acontece normalmente? O trabalhador, normalmente é rural, vai à zona urbana e aí depois é feita a aposentadoria híbrida. Mas o STJ já se manifestou no sentido de que, independente de qual a última atividade, preenchendo os requisitos necessários, é possível a aposentadoria híbrida. Então, independente se trabalhou primeiro na urbana e foi para a rural, ou se trabalhou primeiro na rural e foi para a urbana. O STJ já se manifestou nesse sentido, que teve muita discussão em relação a isso. Eu só fiquei pensando essa questão do tempo de contribuição, que daí tem idade, grande idade, mas me parece tão pouco tempo, né? Sim, é que igual antes era, né, 180 meses, que dá 15 anos. Isso. 180 meses de carência. E agora eles mudaram para
20 anos de contribuição, igual para o homem aumentou o tempo e para a mulher aumentou a idade. Mas aí a pessoa, tá, nós estamos falando aí, mas vamos pensar assim numa trabalhadora rural, né? Que ela tem a comprovação de 15 anos de atividade rural. Que idade ela tem que ter? Sexo feminino? Se você fala antes da reforma Especial. ou depois? Depois da reforma. Depois da reforma, ela tem que ter 62 anos. Ela tem que ter 62 anos. E quantos anos de atividade rural mínimo? Daí é 15 anos. 15 anos. Então, na verdade, de 55 aumentou para 62 após a reforma Sim, o da mulher, rural. da mulher aumentou a idade. São muitas regras, né? A gente acaba até se confundindo, né? Na verdade, se nós pensarmos a Previdência ela tem um regime próprio, que muitos municípios têm, e aí o regime geral, que outros municípios têm, e que está vinculado aos trabalhadores da iniciativa privada nesse regime geral. E muitas regras de aposentadoria. Até porque nós tivemos aí uma sucessão de emendas no período, e isso gera uma certa confusão. Exatamente, acontece que daí também tem as regras de transição, tem que ver se entra uma regra de transição, que não é igual. A desvantagem da aposentadoria híbrida seria que ela não se enquadra em nenhuma regra de transição, que não tem para ela. O bom é quando a gente atende o cliente, ele joga no programa ali e sai pronto o resultado, né? Exatamente. Infelizmente, nesse caso, não tem regra de transição, então acaba trazendo um prejuízo. Digamos que faltava um mês de carência para aquele segurado atingir o tempo necessário para se aposentar, e pode ser que ele tenha que trabalhar mais 5 anos daí para dar o tempo de contribuição. E assim, com relação ao cálculo do benefício, como que é feito? Igual, Como que é antes e depois da reforma? Antes da reforma, eles fazem o salário do benefício, né, que é o SB. Então, antes da reforma, eles usavam os 80 maiores salários e descartavam, no caso, 20%. E daí, agora, com a reforma, é 100% dos salários devidos. Bem interessante. Alguma coisa mais que a senhora quer colocar sobre essa questão da aposentadoria híbrida? Só que venha procurar, né? Ou que tem algum questionamento, alguma dúvida. Até depois podemos fazer novamente, que realmente são muitas regras, são muitas coisas que mudaram, e a gente sempre tem que ficar pontuando o direito antes e depois da reforma. Eu acho interessante nós trazer essa discussão. Quem sabe toda semana a gente tiver a possibilidade de utilizar um dos modelos, digamos assim, uma das regras da aposentadoria, para trazer essa discussão. E mesmo assim, tu fala de forma muito genérica, muito rápida, mas acho que é importante a sua contribuição, doutora. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. É rápido, uns 20 minutos. Amanhã retornaremos novamente. Um grande abraço. Abraço.